Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento sedentário, a sua influência sobre a saúde, além obviamente de atividade física, né? Será que somente a atividade física sozinha, ela é suficiente para combater o comportamento sedentário? Bora lá descobrir? Então, pessoal, antes da gente conversar e começar, é importante que a gente deixe claro alguns termos que eu vou estar utilizando no decorrer desse episódio, além dos conceitos mesmo de sedentarismo e comportamento sedentário. Então esse primeiro conceito que é muito importante ficar bem claro para todos vocês é que o comportamento sedentário e o sedentarismo eles são duas coisas bem diferentes. O sedentarismo na maioria das vezes ele é tratado como algo perfeitamente determinável, algo objetivo e que pode ser compreendido. Mas na verdade a complexidade relacionada a esse conceito de sedentarismo ela é muito maior do que apenas categorizar uma pessoa como sedentária. Então, o comportamento sedentário ele é definido como atividades diárias que são caracterizadas por um baixo gasto energético. Essas atividades ela incluem comportamentos específicos, como sentar, deitar, ficar reclinado, seja isso para ler, assistir TV, usar o computador, ficar mexendo no celular e assim por diante. Obviamente que as horas de sono elas não são consideradas um comportamento sedentário, tá, gente? Deixem isso bem claros para vocês. Dormir não é um comportamento sedentário, e sim um ato necessário para a saúde e para a higiene do corpo. Ou seja, o comportamento sedentário é algo que está muito bem definido na literatura científica e ele é fácil, entre aspas, de ser mensurado no dia a dia. Seja isso, de forma subjetiva, pela própria pessoa que tenta refletir sobre isso, ou por profissionais que vão auxiliar essas pessoas, ou então através do match das atividades que são realizadas. O match é uma unidade de medida que é muito utilizada na saúde, principalmente na área da nutrição e da educação física. MET significa múltiplos de equivalentes metabólicos, e eles são utilizados para calcular o gasto calórico das pessoas em uma atividade física ou em repouso. O interesse por esses estudos sobre comportamento sedentário, eles surgiram mais ou menos a partir dos anos 2000. Hoje eles demonstram uma necessidade urgente e emergente de informar as pessoas, a população como um todo, sobre a importância dos cuidados de períodos prolongados de comportamento sedentário no nosso dia a dia. Ou seja, é muito importante que os profissionais de saúde repassem às pessoas que elas precisam interromper hábitos sedentários, ou seja, elas devem evitar permanecer sentadas ou deitadas por muitas horas ao longo do dia, com exceção do sono. Eu preciso também voltar a algumas casas agora, que durante a explicação do conceito de comportamento sedentário, eu dei apenas exemplos de assistir televisão, passar tempo no celular, mas é importante destacar, a maioria dos trabalhos que nós possuímos hoje, eles são considerados um comportamento sedentário. Existem, obviamente, exceções, como são casos de pessoas da construção civil, pessoas de limpeza urbana, diaristas, enfim, uma série de profissões que, obviamente, não são consideradas comportamento sedentário, pois elas têm um gasto energético acima dos níveis basais, ou seja, essas pessoas elas trabalham com um movimento, com uma atividade física, não um exercício físico, mas sim com uma atividade física. Já em outros casos, como por exemplo, arquitetos, engenheiros, o pessoal de TI, essas profissões todas onde nós temos esse hábito de permanecer sentado por muito tempo, isso sim, são profissões que são consideradas um comportamento sedentário. Então agora a gente vai começar a discutir um pouquinho mais sobre os malefícios desses comportamentos na nossa saúde. Diversas são as meta-análises existentes sobre o tema hoje, e o primeiro destaque muito importante que eu sempre gosto de frisar quando eu falo sobre esse tema de comportamento sedentário. A atividade física, mesmo quando realizada diariamente, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, ela pode não ser o suficiente para estar combatendo os males
causados pelos períodos prolongados de comportamento sedentário. Ou seja, por mais que você que esteja me ouvindo frequente academia de 3, 4, 5 ou até 6 vezes por semana, mas passe mais de 8 horas sentado diariamente, muito provavelmente toda a atividade física que você faz não estará sendo suficiente para atenuar os efeitos negativos de permanecer por tanto tempo em posição sentada ou deitada na sua saúde. Mas então, Lucas, quais são esses malefícios? A maioria dos achados científicos eles indicam que o comportamento sedentário está altamente relacionado com o aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares para todas as idades, independente da fase de vida. Falando um pouco mais específico de idosos, atenção para você que ajuda a cuidar do seu avô, da sua avó, que gosta, ama eles. Em relação aos idosos, quanto maior é o nível de comportamento sedentário de um idoso ao longo do dia, não se esqueçam, são períodos prolongados sentado ou deitado, maior é a probabilidade de morte por algum evento cardíaco, maior também é a chance de desenvolvimento ou morte por síndrome metabólica, seja ela diabetes ou hipertensão, além de um aumento significativo de sobrepeso e da circunferência principalmente da cintura e do pescoço, que hoje são indicadores ótimos para avaliação de risco cardiovascular. E tratando-se de crianças e adolescentes, os achados não são tão bem claros na ciência, mas sabe-se que um volume diário maior que 2 horas em frente à TV, por exemplo, resulta já em um grande potencial fator de risco para a saúde. Porque isso acaba gerando um grande estímulo para a manutenção de hábitos sedentários, excesso de ingestão calórica, baixo nível de atividade física e assim por diante. Já em relação ao risco de desenvolvimento de câncer, sempre esse tema, sempre presente, mas infelizmente é assim. Existem algumas evidências limitadas, mas com uma boa plausibilidade biológica, ou seja, o comportamento sedentário ele tem o potencial de gerar um risco aumentado para desenvolver câncer de cólon, câncer endometrial ou câncer de pulmão, justamente quando uma pessoa é exposta por longos períodos de comportamento sedentário ao longo da vida. Mas calma, você não precisa ficar apavorado com todas essas informações. Hoje a ciência, felizmente, também nos mostra que se houver uma redução de 3 horas na posição de ficar sentado ao longo do dia, existe um aumento na expectativa de vida de 2 anos a mais. Se essa mesma redução na posição de ficar sentada for de apenas, entre aspas, 2 horas, o aumento na expectativa de vida é de 1,8 anos. Em relação aos mecanismos biológicos por trás do comportamento sedentário, eles partem da premissa de que longos períodos de mobilização acabam gerando respostas estressoras, além de um aumento de biomarcadores cardíacos e metabólicos inflamatórios. E isso sim são os grandes responsáveis pelos efeitos deletérios para a saúde. O acúmulo desses estímulos estressores ao longo do tempo é o que acaba favorecendo o aparecimento ou até mesmo a exacerbação de doenças crônicas na velhice, ou então a mortalidade precoce, seja ela por câncer, evento cardíaco e assim por diante. Na verdade, quando a gente analisa bem esse conceito de forma holística, isso acaba sendo extrapolado, entre aspas, para todas as vertentes da saúde e da vida. Pois é exatamente com esse ciclo de acúmulo de estímulo, seja ele positivo ou negativo, que todos os mecanismos biológicos do nosso corpo acabam gerando adaptações e respostas. Volto a dizer, normalmente ou positivos ou negativos. Também diminui a capacidade cardiorrespiratória e tudo isso acaba aumentando o risco de morte. E como eu mencionei anteriormente, muitas vezes praticar de 30 a 60 minutos de atividade física por dia não pode ser o suficiente. Mas então, Lucas, o que eu devo fazer? Hoje a gente tem sólidas recomendações científicas de que o período máximo que uma pessoa pode ter de comportamento sedentário ao longo de um dia é de 6 a 8 horas. Só que é importante destacar, esse acúmulo de horas, de 6 a 8 horas de comportamento sedentário, ele não pode ser de forma contínua. Especialmente referente em relação às telas, seja ela computadores ou celulares, as recomendações são de tentar evitar ao máximo uma redução para no máximo 4 horas por dia. O que claramente, de certa forma, é uma utopia, como a forma de trabalho e o avanço tecnológico que a gente tem nos dias de hoje. Mas ao mesmo tempo isso também gera uma importante reflexão para a gente. Se cada vez mais as recomendações são para a gente diminuir os períodos de tela,
é porque muito provavelmente é esse tipo de comportamento que está sendo o principal fator para aumento de mortalidade e desenvolvimento de doenças por todas as causas. Isso faz sentido para você? De que forma combater isso? Claramente eu não vou conseguir responder isso aqui hoje. Qualquer interrupção de comportamento sedentário ele é eficaz para anular os seus malefícios ao longo do dia. Ou seja, recomenda-se, pede-se e implora-se para que a cada hora que se passe sentado, você pelo menos permaneça de 5 minutos em pé. É extremamente importante evitar permanecer por mais de 1 hora sentado ou deitado, com exceção do sono, obviamente. É possível, ou se possível, realizar sessões de caminhadas com duração de 1 a 20 minutos para interromper esses comportamentos sedentários. Os estudos têm demonstrado que esse tipo de interrupção ele reduz a glicose pós-prandial e também diminui os níveis de insulina em adultos, especialmente naqueles com sobrepeso e obesidade. Eu sei que a interrupção ou a diminuição dos comportamentos sedentários eles podem parecer complicados ou até utópicos de serem feitos. Assim como eu mencionei no episódio passado, a minha intenção aqui é passar informação sobre saúde para o maior número possível de pessoas. A forma com que você pode realizar essas adaptações ou interrupções na sua rotina, ela deve ser analisada por você. Afinal, já deu para ver o quão importante isso é para a sua saúde, não é? Então não deixe de compartilhar esse episódio com o seu parceiro de treino, com os seus familiares, que passam muito tempo sentados ou deitados, enfim. Para aquela pessoa que você acha importante ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo episódio e muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Até a próxima.